e vamos dar a continuidade à nossa aula. Hoje eu vou ensinar vocês como é que você explode o inimigo, como é que a gente vai criar um efeito de explosão desse inimigo, certo? E para isso a gente vai usar o sistema de partícula. Então é muito simples, a gente vai vir aqui na abinha Game Object, vai criar um objeto chamado Particle System. E aí a gente vai colocar os valores, certo? O que a gente vai colocar? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai diminuir o tamanho da nossa partícula. Vai deixar ela bem pequenininha. A gente vai colocar um 0.1. A gente vai diminuir a velocidade dela também, para deixar com mais partículas na cena. Tempo de vida dela, a gente vai diminuir também, porque a gente quer que suma as partículas de forma rápida, para ela não ficar, tipo, se dispersando muito pelo ambiente do jogo, certo? Colocar aqui 0.9. E agora a gente vai determinar como é que ela vai se dispersar. No caso a gente quer na forma esfera, porque a gente quer fazer assim, de dentro para fora. A gente vai diminuir o raio dela, certo? Deixar... não é muito. 5, tá bom. Aí a gente vai colocar uma cor. No caso eu vou colocar um vermelho aqui. E aqui um amarelo. A gente vai colocar o tamanho dela, conforme ela vai dispersando. A gente aumenta bastante o size dela pra deixar com esse aspecto de... tá ligado? Na cor a gente põe um amarelo a mais aqui, certo? Meio que criamos a nossa explosão. Depois que a gente criou a nossa explosão, a gente vai criar um prefab dela. Então a gente vai aqui, Create Prefab Explosão. Criamos a nossa explosão, coloca aqui dentro da pastinha, né? A gente puxa e joga a nossa explosão para dentro do nosso prefab, certo? Eu já posso vir aqui e dar um delete na partícula que a gente criou. A explosão a gente vai colocar um áudio. O que a gente faz? Eu baixei da internet um áudio de explosão. Você pode baixar também da internet, pegue sons gratuitos, no YouTube você encontra. Eu baixei e eu vou importar para dentro do meu projeto. Então no caso a gente tem aqui o som da nossa explosão. Vou ver até se o áudio tá ligado. Assim. Ó, se eu der um play aqui, vocês ouviram a explosão, certo? Então eu criei aqui, portei meu som de explosão e eu vou jogar ele para minha cena. Então o áudio vai estar aqui. Colocando o meu áudio, eu vou criar um prefab que vai se chamar explosão áudio, certo? A gente joga esse explosão áudio dentro da pasta prefab e joga pra dentro o nosso áudio. Bom, galera, depois que a gente criou o prefab da nossa partícula e criamos também o nosso áudio, o prefab do nosso áudio, a gente vai lá no nosso script do inimigo, porque a gente vai falar no script do nosso inimigo, quando ele receber um tiro, é pra ele liberar a partícula de explosão e o áudio junto, certo? Lembrando que essa partícula que eu criei, ela é provisória, então se você quiser deixar uma partícula mais detalhada, tem vários esquemas de você fazer uma partícula mais elaborada, certo? Então o que a gente vai fazer primeiro? Antes de tudo, a gente vai criar duas variáveis públicas do tipo GameObject, certo? E uma vai se chamar explosão e outra vai se chamar explosão áudio, certo? Criada essas duas partículas, a gente vai vir aqui na nossa colisão do tiro e vamos falar o seguinte: GameObject, certo? For o clone da explosão. Por que o clone? Porque quando explodir o nosso inimigo, ele vai gerar um clone do nosso prefab. Então esse clone vai se chamar clone explosão, certo? For igual a GameObject, se for igual a GameObject, aí eu vou falar assim: instancie explosão. A mesma coisa a gente vai fazer pro nosso áudio. Então a gente vai ter o clone explosão áudio, certo? Se for igual a GameObject, a gente vai mandar instanciar a nossa explosão áudio, perfeito? Além disso, a gente tem que falar que o clone explosão, ele vai ter um transform.position, que é igual a colisão.transform
transform.position. O que eu tô falando aqui? Que a nossa explosão, o clone da nossa explosão, ele vai ser um transform.position, ele vai se transformar na posição, certo? E vai ser igual ao objeto que ele colidiu. Se ele colidiu no inimigo e o inimigo tá em posição X, o clone explosão vai aparecer aonde ele colidiu. Então, tipo, eu eliminei o inimigo que tava na posição X, logo o clone explosão vai aparecer na mesma posição do inimigo, certo? E a mesma coisa a gente vai falar pro clone explosão áudio, certo? A gente vai falar transform.position. Não sei porque ele me corrige, mas position. Eu já arrumo. Que vai ser igual a colisão.transform.position. Ponto e vírgula. Ai, esse corretor me tira do sério às vezes. Criado esses dois, eu só vou dar um debug. O que é o debug? Ele só vai me alertar se o que está acontecendo do que eu fiz. Porra, eu preciso de aspas, eu não tenho aspas. Deixa eu colocar aqui. Vou falar assim, ó. Quando ele fazer essa execução, eu vou falar para ele dar um boom. Vai ser mais colisão. Transform.position. Então ele vai falar boom toda vez que ele colidir na posição que eu falar, certo? Ah. Feito isso, a gente vai salvar nosso script, certo? E agora a gente vai testar. Vamos ver se não dá nenhum erro, certo? Aí o que a gente vai fazer? Aqui no nosso inimigo pai vai ter duas variáveis. A variável de explosão, que a gente vai colocar nosso prefab de partícula de explosão. E a nossa variável de explosão áudio, que a gente vai colocar nosso prefab de áudio, certo? O que acontece? Então agora a gente vai dar um play. Nosso personagem está se movimentando e tal. Vamos dar um tiro, play. O tiro está indo em direção ao inimigo. Quando colidir, ó lá. Plou. Nossa partícula emite e sai o nosso som. Bem simples, tranquilo. Esse foi o tutorial simples pra gente ensinar a fazer a nossa explosão. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal se você é novo. Caso você tenha uma dúvida e queira ajuda pra fazer algo diferente ou tenha alguma dúvida sobre o código, aqui embaixo na descrição do vídeo, nos comentários, você pode deixar lá que eu respondo todo mundo, certo? Até a próxima, um abraço, fui!